E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Esses jogadores são apostas, virão outros ainda, ou você está satisfeito com esses dois que chegaram? Não, eu acho que são dois jogadores jovens, né? O Madison com um pouquinho mais de experiência em jogos profissionais, né? Com o começo desse ano já no Corinthians jogando. Ele está com uma virose, assim como outros atletas tiveram, até do Ceará eu vi notícias de atletas que tiveram com virose. Deve estar à disposição já para a próxima partida, você vai treinar a partir de amanhã. São jovens jogadores, o Yuri também, 19 anos apenas, seu quinto jogo profissional, acho que 4 no Flamengo, hoje o primeiro que ele entra aqui. Então são jogadores que têm que ainda amadurecer, vão aprender muito. No final do segundo tempo ele já estava um pouco cansado, ou seja, nós temos que evoluir essa parte física, porque são garotos ainda, são jovens ainda, tem muito para aprender. Mas são jogadores que a gente nota certa qualidade e que podem entrar em decorrer de jogos ou começar jogos, né, em alguns momentos, em determinadas semanas onde tenha jogo quarta, sábado, como vem agora, já ajuda bastante. Quanto mais jogadores nessa posição se tiver mais um bom jogador experiente, é importante. Mas já é um fôlego que você ganha. Por exemplo, hoje eu não precisei usar, desde o começo, minha ideia, se eu conseguisse ganhar o jogo sem o Oswaldo e o Romarinho, são os dois jogadores de frente que mais tinham jogado no meu time. Então eu queria que eles tivessem essa semana sem jogo, para dar uma respirada, porque depois no dia 21 a 28 nós também temos uma semana sem jogo, né? E assim eu posso usar eles em outras ocasiões. Hoje o jogo permitiu, justamente pela chegada de um menino como esse, que só com 2 dias de treino ainda não sabe exatamente posicionamento, como fazer, o que é normal, a parte tática vai ser desenvolvida, a cada dia ele vai tender a evoluir, e a espera também da recuperação do Madison, para que em determinados momentos a gente possa dar descanso para os jogadores que jogam mais minutos, né? Agora, são jogadores tecnicamente bons, mas são jovens, são apostas, tanto que é um menino de sub-20 do Flamengo e um garoto que tem 20 anos de idade ainda vindo do Corinthians. Rogério, boa noite, parabéns aí pela vitória. Sabemos que o ataque do Fortaleza tem vários jogadores aí para suprir isso aí, também ser testados e também fazer gols pelo Fortaleza. Agora no setor defensivo, o Michel já jogou, né, se machucou. Sim. E o jogador João Paulo, o torcedor pergunta pra gente, o Rogério Ceni vai pedir zagueiro, já que também está colocando aí o lateral esquerdo Bruno Melo como zagueiro? Veja bem, eu gosto muito de jogar. Hoje eu tirei o Quinteiro, né? E eu tentei segurar alguns jogadores que são mais Juninho, que eu vim jogando mais Juninho, Quinteiro, Oswaldo, Romarinho, nós tentamos segurar, correndo um determinado risco, é claro, mas eu sei da importância do jogo de sábado. Eu quero tentar, e eu sei que é um jogo difícil contra o Náutico, né? Então eu tentei segurar um pouco mais meus jogadores para que eles estivessem mais inteiros para esse jogo. O João Paulo fez um jogo contra o Caucaia, né? Foi relativamente bem no PV, vem treinando junto com a gente. É um garoto também, não tinha praticamente jogos em equipes profissionais, a não ser na Série A2, A3 do Campeonato Paulista. Se um dia nós precisarmos dele, mas ainda tem o Jackson que está no banco, pode jogar. Quem sabe até o próximo jogo possa jogar o Jackson. Então, assim, claro que com a perda parcial nesse momento do Michel, né, preocupa um pouco mais, porque ele era um jogador canhoto que podia fazer saída de jogo. Hoje eu optei pelo Bruno para fazer, porque ele tem qualidade, essa saída de bola dele é boa, né? Então, como eu seguro o Quinteiro, eu prefiro ter um jogador canhoto pelo lado esquerdo, de origem, assim o Paulão não fica tão tão deslocado, né, do lado esquerdo, e eu continuo com uma saída boa de jogo. Vamos analisar. Para agora, assim, nós não vamos pedir um zagueiro. Ou a gente contrata um lateral esquerdo com características que a gente goste e traz o Bruno mais efetivamente para a zaga, ou a gente mantém no futuro para o Campeonato Brasileiro, quem sabe, o Bruno na lateral esquerda, vai testando o João até abril, que é o contrato dele, se não me engano vai até abril, né, Fábio? São 4 ou 5 meses de contrato, e aí a gente analisa o mercado também, porque vai abrir alguma oportunidade, provavelmente, para a gente fazer alguma contratação. Rogério, Breno do Jornal o Povo, eu percebi que olhando lá em cima, quando o Luiz Henrique tentava dar o passe
vertical e não conseguia, ele acabava tocando pro lado para trás, a gente pulava bastante. Sim. Parecia que aquilo te irritava um pouco. No intervalo você o substituiu. Eu queria saber que análise você fez, se foi por conta disso a troca do Luiz Henrique no intervalo. Não, primeiro que não é uma coisa como o Luiz Henrique, tá? Eu gosto dos passes muito, os giros mais à frente e com passes verticais. O que me irritou foi uma que o Carlinhos puxou livre no fundo e ele tinha a oportunidade de dar esse passe para o Carlinhos já em velocidade e ele segurou e aí ele passou. Então assim, ele é um jogador que eu não tenho um conhecimento profundo dele, vou ser sincero com você, eu não sei a posição de origem dele, se ele é um 10, se ele é um... Me parece que ele é mais um 8 do que um 10. Mas é natural que ele, no treino ele foi muito bem essa semana. Tanto que eu ia começar com o Geilson esse jogo e resolvi começar com ele pelo treino que ele fez. Além dele ser canhoto e o Felipe ser destro, que se complementam melhor. Eu tirei ele pelo cansaço. Ele já não estava mais conseguindo acompanhar junto com o Felipe. Ele estava atrasando um pouquinho na chegada na marcação, baixando demais e demorando para sair. Então, assim, são jovens jogadores que vinham num outro ritmo de preparação física. Aqui o time, esse time nosso, os jogadores mais acostumados, são jogadores muito fortes fisicamente. Então, assim, eu tirei ele muito mais pelo cansaço. Agora, a irritação minha com os passes, quando não é o passe que eu quero, ela é natural com qualquer jogador. E não é a irritação com o atleta, e sim com o movimento, com o passe. Eu não me irrito com o jogador, não fico bravo, chateado com o jogador, e sim com a jogada que eu vejo na minha cabeça, que deveria ser feita, e que às vezes não acontece. Não tem nada a ver, o menino fez o melhor que ele pôde, e ele saiu, na minha opinião, porque ele já estava um pouco mais cansado. Eu resolvi trazer o Marlon e promover a estreia de um outro menino para ficar um time um pouco mais ofensivo, um time um pouco mais agressivo. O Marlon, eu sei que consegue fazer a função que o Luiz Henrique vinha fazendo, então eu acho que explica mais ou menos o porquê da substituição. Rogério, Tony Monta aqui da Rádio Assunção, eu vou te perguntar mais a parte psicológica. Claro. Uma coisa que me surpreende de forma positiva é você não conta com os mesmos jogadores todos os jogos. Sim. Eu queria saber como é que você trabalha a cabeça desses jogadores para que eles entendam que num jogo vai trabalhar, no outro não vai. Às vezes um pensa que já vai trabalhar no outro jogo, mas você chega, conversa, que não, no outro você está melhor. Como é que você tem trabalhado essa parte psíquica com os seus jogadores? Eu acho que lógico que é um pouco do trabalho psicológico, mas nós temos aqui um objetivo, que é chegar no final do ano, adentrar Campeonato Brasileiro, classificar para as finais do Campeonato Cearense, para as finais, que eu digo, quarta, semi da Copa do Nordeste, com o time o mais inteiro possível. Então hoje, por exemplo, eu tive que conversar com o Oswaldo e com o Romarinho, que se eu não precisasse usá-los, eu não ia conversar com eles. Porque é o modo que eu tenho de economizar os meus melhores jogadores, né? O David tinha jogado só 30 minutos no jogo passado. Então o David, eu achava que o David poderia jogar 60 minutos. Hoje eu fiz. Jogou 60 minutos, no minuto 60, como era previsto, o David saiu. Então às vezes eu penso em arriscar um pouco mais o jogo do que sofrer uma lesão de um atleta assim. Agora, é um grupo de 27, 28, né? E tem alguns que jogam menos, mas isso é natural dentro do futebol, né? Não tem... Isso aí, eu acho que depende muito da cabeça de cada atleta, né? Eu acho que aqui o Fortaleza paga em dia todos, é profissional com todos, e todos têm que saber entender o seu momento, primeiro fazer uma autoavaliação, uma autocrítica é muito importante, e eu não tenho aqui preferências pessoais. A minha escolha é profissional e pensando não só naquele jogo. Eu já escalei o time hoje pensando no que eu vou fazer contra o Náutico. Você pode ter certeza que quando eu escalar o Náutico, o time contra o Náutico, eu já vou estar pensando no que eu vou poder fazer no jogo contra o Guarani lá em Sobral. E assim sucessivamente. O atleta ele só pensa naquele jogo, ele quer jogar aquele. Eu penso na característica do gramado, na estatura do time adversário. Por isso que quando eu faço análise do time que eu vou jogar, eu sempre pergunto para os analistas como joga e quais são altura, que sistema utiliza o próximo time que eu vou jogar, porque aí eu já consigo fazer uma escalação pensando nos prováveis jogadores que eu vou utilizar. As minhas substituições, não é porque o David estava mal no jogo, eu não tirei o David, eu tirei o David porque eu achei que o limite dos 60 minutos
era importante para ele sair inteiro do jogo e estar pronto para jogar o próximo jogo. Essa é a minha intenção. Então, assim, eu não substituo, às vezes, porque eu quero aquele jogador tá mal no jogo, tá bem, não, o David estava bem, podia ter deixado ele jogar mais um pouco, mas o minuto 60 eu acho que era o minuto correto para tê-lo tirado, para que eu possa usufruir dele na próxima partida. Boa noite, Rogério. Voltando a falar um pouquinho do Júlio César, eu queria que você falasse como é que o treinador se sente. Você conversou ali com o atleta, decidiu colocá-lo no jogo. Na primeira bola, ele acho que saiu da direita para finalizar na esquerda. Como é que o treinador se sente depois disso? Que estrela do garoto. E está no DNA dele ser um cara ofensivo, querer a bola a todo momento. Até acho que queria cobrar falta, queria cobrar... Não, eu que pedi para ele cobrar a falta. A falta foi um pedido meu, porque eu vi ele batendo falta e ele bate muito bem falta. Aí é muito mais ligado à sorte do treinador de colocar o cara e o cara fazer o gol no primeiro toque da bola, né? Isso não existe treinador que diz assim, não, vou colocar esse jogador na primeira bola e vai fazer o gol, né? Agora, ele é um jogador agudo, um jogador que tem 1 para 1, vai ter que aprender um pouco o sistema de marcação, a recomposição. Você pega um jogo hoje que deve ter tido 70% de posse de bola, 72% de posse de bola, mas os 28 sem a bola, eles são muito importantes e determinantes para um jogador jogar no Fortaleza, porque com a bola o menino tem talento, nós já vimos, é notório, né? O torcedor mesmo percebe, vocês percebem. Agora, o que faz diferença é o tempo que a gente não tem a bola, e no Campeonato Brasileiro é mais tempo sem a bola. No Campeonato Cearense são só 28% ou 30%, com exceção do Clássico, que é muito mais parecido, né? Mas um jogador, para mim, ele tem um valor, o Osvaldo. Eu sei que o Osvaldo desequilibra num contra um ainda, mesmo com seus 33 anos, ele ainda faz a diferença. Mas o que torna o Osvaldo um jogador especial é o que ele faz, o trabalho que ele faz quando ele não tem a bola. Então, cada atleta, você analisa ele pela qualidade técnica que tem, mas pelos serviços prestados no percentual de tempo onde você não tem a bola. E isso eles têm. Os dois que chegaram, os dois meninos do Flamengo, os dois vão ter que evoluir. O Madison vai ter que evoluir bastante nesse sentido para se equiparar aos jogadores que a gente já tem aqui. O David ainda tem que evoluir um pouco nesse sentido, porque ele ainda não é o mesmo jogador que eu vi no Cruzeiro, ele não consegue produzir ainda aqui no Fortaleza, mas tenho certeza que vai, com o passar do tempo, vai evoluir, vai chegar bem no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente deseja. Rogério, hoje, mais uma vez, foi um jogo que o Fortaleza ficou praticamente o tempo todo no ataque, contra um time que praticamente só se defendia. Sim. E também, mais uma vez, apesar do 3-0, o time também perdeu algumas boas oportunidades. Se você falasse disso, de novo, perdeu algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, que podia ter feito logo os 3-0, e sobre o fato de martelar o jogo. Bom, eu fico contente e triste ao mesmo tempo, assim, porque eu fico feliz porque o time continua criando, eu não sei, mas deve ter tido, 20 finalizações claras, né? Então isso é um bom sinal. Contra um time que joga em linha baixa, você criar 20 vezes é uma coisa importante. Ela entrar ou não entrar, aquele primeiro chute do Marlon, por exemplo, contra o Independiente era um chute mais difícil do que aquele. Estava longe, estava fora da área, e ele fez. Hoje ela não entrou. Então esse tipo de coisa é treinado. Agora, aí é um detalhe ou outro, né? Não posso... O importante é que nós estamos fazendo a bola, principalmente nos jogos onde nós temos a obrigação de vencer, como é o caso de hoje, né? Contra uma equipe um pouco mais frágil, nós estamos criando as oportunidades. Algumas nós estamos fazendo, outras errando, acho que é normal. O importante são o número de chances que a gente vem tendo para o jogo. Quando chegar em jogos mais complicados, por exemplo, contra o Náutico, o próximo jogo, que é um jogo mais parelho, no Campeonato Brasileiro, quando a gente entrar, contra o Ceará, que são jogos mais parelhos, em tese a gente não vai ter tantas oportunidades de gol, ou o adversário também vai ter grandes oportunidades de gol. Hoje sempre foi um jogo que o adversário chutou só bolas praticamente de longe, né? E a única bola um pouquinho mais difícil foi a última, né? Que o Felipe deu um tapinha. É obrigação da gente fazer isso, né? Criar. Agora, botar para dentro ou não, aí já é uma questão de calma, tranquilidade. Mas eu fiquei feliz que o Carius fez um gol. Eu fiquei feliz que o Ederson entrou e fez um gol. Quem sabe isso ajude a dar confiança e fazer com que eles se soltem. O Ederson esqueça essa lesão que já faz parte do passado, que o Carius, que é um artilheiro, principalmente do Campeonato Cearense, que conhece, domina bem o Campeonato Cearense, que possa se soltar. Faltou o Wellington quando entrou. Eu gostaria também de ver ele fazer um gol.
para que todos ganhem confiança e a gente tenha opções para os mais variados jogos que a gente vai ter, espero eu, chegando o mais longe possível nessas duas competições até o Campeonato Brasileiro. Rogério, em síntese, a maioria das pessoas falou que sobre jogadores jovens, né? Luiz Henrique, o Madison, o Yuri. Como é que está a relação do técnico Rogério Ceni com a base do Fortaleza? Minha relação, eu tenho, da base do Fortaleza, eu posso considerar o Bruno da base do Fortaleza, não sei. Bruno, posso considerar? O Felipe eu posso considerar ou não? Veio em 2015, né? Mas já era profissional, né? O Max eu posso considerar da base. O Oswaldo, não sei se eu considero da base ou não. Ok, você me fez uma pergunta da base, estou te citando e não acabei a resposta. Então, se você puder aguardar. Eu tenho o Wendel treinando comigo, da base do Fortaleza, o Coutinho treinando comigo. Ok? O Geilson, que eu subi também. O Thiago foi contratado agora, né, do Cruzeiro, né? Então, assim, tem vários jogadores completando o treinamento. Eu acabei de citar, acho que numa resposta anterior aqui, que eu queria pôr o Geilson para jogar hoje, que é um jogador da base, mas que no treinamento, quem fez melhor a função foi o Luiz Henrique. Eu optei pela troca, justamente expliquei, por ser canhoto e tal, né? A minha relação com a base é super boa. Se a base tiver jogadores que possam atender às minhas necessidades, eu vou usar esses jogadores, como eu fiz no São Paulo. No São Paulo, quando eu cheguei, eu puxei todo mundo da base. No Cruzeiro me mandaram embora porque eu queria usar a base. Aqui no Fortaleza, se tiver jogadores de base, eu uso. O Yuri tem 19 anos, entrou. O Luiz Henrique tem 20 anos, entrou. Geilson tem 19, 20 anos, ia entrar. E eu não ligo para a idade, eu ligo para o que o jogador produz. Agora, não sei, a base do Fortaleza não me parece que foi muito bem na Taça São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, deve ter ainda conceitos, evoluções, melhorar a estrutura, para que um dia possa revelar jogadores como outros clubes revelam. Eu acho que, assim, usar ou não o jogador da base não está muito atrelado ao treinador. Até está, mas no meu caso eu sou um cara que usa bastante jogadores jovens. Está mais atrelado à qualidade e à competência que os atletas que estão lá, ou quem monta a categoria de base tem. O dia que oferecerem jogadores que eu não precise trazer o Yuri da base do Flamengo e possa trazer o jogador meu da base daqui, é claro que eu vou preferir trazer o meu jogador daqui. Agora, por enquanto, do que eu vi até agora, infelizmente, o Geilson é o que mais se aproxima da nova geração de base, como você me perguntou. Parece ser o jogador que mais se aproxima a ter uma chance de jogar no profissional. Mas não é fácil você revelar jogadores, não é? É um investimento alto, o clube tem suas despesas para se manter na Série A, ninguém tem paciência, porque se eu perder jogos, você vai dizer que meu trabalho não é bom. Então, assim, tem uma série de coisas que, né, enquanto clubes investem como São Paulo 25, 30 milhões na base por ano, eu acho que o Fortaleza deve investir em torno de 100 mil por mês, em torno de 1.200.000. Por aí você vê como é mais provável que saia um jogador da base do Flamengo, do São Paulo, e muitos ainda, quando fazem 16 anos, são captados daqui, os melhores, e são levados para lá. O próprio empresário leva. Se ele se destacar um pouquinho aqui, até os 16 anos você não tem um contrato profissional dele, aí ele convence o pai, convence a mãe, vem o empresário, leva o jogador embora da base. O Diguinho, é isso? Foi pro Palmeiras, não foi? Você lembra do Diguinho? Que posição ele jogava? Diguinho era o quê? Meia? Não, ele era zagueiro, você conhece pouco da base. Então, assim, ele foi pro Palmeiras, porque ele não queria renovar o contrato aqui pro Fortaleza, o Palmeiras levou ele. Então, assim, eu tenho mais conhecimento, pode ter certeza que eu me preocupo bastante e tenho bastante conhecimento da base. Tenho tanto conhecimento que eu não vejo um jogador da base pronto para jogar na equipe profissional. Não, eu não sei o que influencia ou o que não influencia. Eu faço o meu trabalho, a base treina junto, inclusive fui eu que levei a equipe profissional para treinar no CT Ribamar Bezerra, que foi montado para as categorias de base. Eu que incentivei a equipe profissional a trabalhar todos os dias próximo à categoria de base. Quando precisa, eu sempre pego os jogadores da categoria de base. Trabalho com 6 ou 7 jogadores da categoria de base todos os dias. E digo para você que, por enquanto, não há um jogador da categoria de base que seja superior aos jogadores profissionais que aqui nós temos. E que se um dia eu tiver, pode ter certeza que eu vou ser o cara mais feliz em colocar um jogador do Fortaleza, da base do Fortaleza, para jogar na equipe profissional.
Ô Rogério, hoje foi uma vitória tranquila, um 3-0 construído de maneira natural. Sim. E foram 3 jogos em que o Fortaleza veio de uma característica parecida, com o adversário jogando atrás, se defendendo, partindo no contra-ataque. E sábado você vai encontrar uma característica totalmente diferente. Perfeito. Como mudar essa chave para essa decisão, já que vale vaga para as duas equipes? Eu acho que esse é um ponto importante, o valer vaga para as duas equipes, né? Agora, o Fortaleza, ele não muda seu jeito de jogar. Se você conseguir fazer com que o adversário se adapte ao teu modelo de jogo, se você se sobrepor ao adversário, quem tem que se adaptar mais é o adversário ao teu estilo. Ou você escolhe você se defender, baixar, mudar teu estilo. Eu não mudo o meu. Então, nós vamos ver como vai sair o jogo. Mesmo fora de casa, nós vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir a vitória. Eu acho que um bom time, ele tem que jogar, ele não precisa ter o mesmo resultado, ele não precisa ter, mas ele tem que jogar dentro e fora de casa, dentro das suas características. Eu quero a vitória sábado, né? O Náutico, eu tenho certeza que também quer a vitória no sábado. Então promete ser um jogo aberto, um jogo franco, né? O Náutico tem ótimos jogadores, vem fazendo uma boa campanha também. Quem ganhar garante a classificação, né? Praticamente isso, né? Qualquer um dos dois que ganharem garante a classificação. Tem tudo para ser um grande jogo. O Náutico vem jogando bem, eu vi alguns jogos, o Náutico vem fazendo boas apresentações, tanto é que levou o Chiesa embora daqui, Chiesa quis ir embora daqui, tudo para jogar no Náutico, para você ver como eles têm, né? Jorge Henrique, jogador experiente, né? Outros jogadores, Eric, né? Menino que joga pelo lado, velocista, enfim, tem vários jogadores de qualidade também lá, né? Rogério, o assunto, vou dar um pouco de foco, o assunto é calendário brasileiro. Sim. O treinador reclama do calendário, muitos jogos, né? É isso. E tem que reclamar mesmo, são muitos jogos mesmo, em pouco espaço. Agora, o que eu sou repórter há 32 anos, desde 88. Nenhum jogador reclama se está cansado. Ele nunca disse que está cansado. É interessante, é isso. O jogador parece que ele não se preserva. Sim. Ele não, né, cuida do corpo dele. Porque ele trabalha com o corpo para ganhar dinheiro e para jogar. Se você escalar um jogador amanhã, ele quer jogar de novo. Sim. Ainda bem que as comissões técnicas hoje têm o exame já, né? Cirurgia, preserva o jogador para não se lesionar. Essa é a pergunta. Você foi jogador, você conviveu com o jogador, você sabe disso. E a segunda pergunta: se tivesse um congresso na CBF, Rogério Ceni seria convocado para participar. Qual seria a sugestão do Rogério Ceni para o calendário brasileiro? Se eu for te responder como jogador, eu diria que eu também queria jogar o próximo jogo. Então eu não posso aqui falar mal dessa resposta, porque eu também sempre queria, apesar que a minha posição permitia, né? Eu não era um jogador de linha. Mas assim, com o passar do tempo aqui, com jogadores que trabalham há muitos meses, você vê pelo treino, pela conversa, pelo semblante, você vê o cara que está cansado. Então, para a gente, ou seja, quando você trabalha há um determinado tempo num lugar e com os mesmos jogadores, eu não consigo identificar o Yuri, mas eu consigo identificar o Romarinho, o Oswaldo, o Gabriel, o Tinga, esses caras todos eu consigo, o Quinteiro, o Paulo, os caras que eu estou há mais tempo eu sei, de olhar eu já sei. Quando o Palomares, nosso fisiologista, chega pelo PSE, para percepção de cansaço depois do jogo, eu já digo para ele mais ou menos, antes dele me dizer quem são os jogadores que estão mais cansados, porque você conhece o quanto eu já vejo hoje à noite, agora daqui a pouquinho já chega aqui, quanto cada um correu, quantos sprints cada um deu, eu sei amanhã o que eu posso fazer com um, com o outro, porque eu já conheço os jogadores. Agora, se você disser, você está bem para jogar? O Romarinho veio falar para mim agora, eu falei, Romarinho, bem para sábado? Ele falou, não, estava bem para hoje também, professor. Aí, né? Só que eu cuido dele, porque eu sei o quanto ele vale para mim, para o Fortaleza, para mim, eu falo para mim no sentido como treinador. Eu quero que ele esteja bem, eu não quero que ele adentre o Campeonato Brasileiro morto de cansado. Eu quero que ele esteja no momento que eu precisar dele no jogo bem. Hoje eu não precisava deles, ou não precisei deles, no bom sentido, para vencer o jogo. Eu pude preservar. É um ganho que eu tenho não ter usado Oswaldo e Romarinho, dar um dia de descanso, uma semana livre para eles, só treinando para o jogo de sábado. Eu preservo de lesão, ganho mais uma semana, eles se preparam melhor, a tendência é que eles produzam mais no jogo de sábado. E você fez uma outra pergunta. Sobre o congresso na CBF, se fosse convidado para dar opinião... Não, o que eu acho só é que é difícil mesmo, é difícil você abranger o interesse de todos, é difícil. Porque você pega jogos consecutivos, 3 em 3 dias, de repente se passa 8, 9 dias. Na Série B nós fazíamos jogo terça, sexta, sábado, terça e sexta.
E aí ficávamos 9 dias sem jogar. Mas é difícil também para quem monta o calendário atender tantas equipes, né? É por isso que eu acho que é importante você ter um grupo não muito grande de jogadores que possa exercer várias funções. O clube tem que ser inteligente, porque ele tem um orçamento para cumprir, gastar dentro daquele orçamento que é previsto, e ter alguém que tenha coragem de trocar. E a torcida entender que você não... A torcida tem... o Rogério não tem um time titular. Eu sei meu time aqui na minha cabeça. E eu acredito que a maioria de vocês saiba, no mínimo, 80%, 90% do meu time titular, você sabe. É simples. É só você pegar no papel, ver quantos jogos jogou esse, quantos jogos no final, no dia que precisar, todo mundo vai saber quais são os 11. Ou, no mínimo, 9 a 10. De 9 a 10 jogadores. E porque o 11º ou o 10º nem eu sei. Eu vou saber pela característica do jogo. Mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe quais são os 2 volantes que mais jogam, quais são os 2 zagueiros que mais jogam, quais são os 2 pontos que mais jogam, qual é o goleiro que mais joga. Todo mundo sabe quais são meus jogadores no momento. Agora, os outros, eles são muito importantes para mim. Eles têm muita valia para mim. Cada jogador, cada minuto jogado, ele é de muito valor para mim. E eu respeito isso. E eu respeito muito mais o atleta que sabe que se ele for importante em 20 minutos, e ele se doar ao máximo em 20 minutos, cada vez ele vai ganhar mais tempo comigo. E não adianta, às vezes, que tem um atleta que te ajuda. O Derlei, vou te dar um exemplo aqui, o Derlei. Eu tirei o Derlei com 30 minutos de jogo. Eu não gosto de fazer isso. Raras as vezes eu fiz isso. Aquele jogo, eu coloquei o Derlei, não coloquei o Derlei para tomar 1-0 no primeiro minuto de jogo com um gol contra. Eu coloquei para ter, tá o jogo 0-0 na frente, ele proteger os 2 zagueiros, e eu tentar fazer o gol na frente, e aí ele seria mais útil. Ele não foi. Nós tomamos o gol, mudou a característica do jogo. Ou eu espero mais 15 minutos, ou eu tento fazer a alteração que fez o time jogar de maneira diferente. Aí ele vai sair chateado comigo? É claro que vai. Ninguém gosta de sair aos 30 minutos. Mas se eu conversar com ele, no dia seguinte, explicar o porquê que ele saiu, eu tenho certeza que ele vai entender. Aliás, foi o primeiro jogador que eu pedi aqui desde a minha chegada. Então, assim, é um cara experiente, é duro sair naquele momento, é duro, mas às vezes eu tenho que tomar a decisão de tirar. É melhor eu tomar a decisão do que protelar aquilo dentro do campo e não ter o resultado esperado. Apesar que aquele dia a gente não teve, mesmo chutando 200 bolas no gol. Agora, o jogador, ele tem que ter cara boa. O cara tem que querer. Numa empresa você pode trabalhar, fazer os grandes jogos, vai ter outro repórter que faz os jogos menores, mas um dia você também fez os menores, até que um dia você se tornou, né? E a vida é assim. Agora, cara feia para mim, aí não é cara feia, mensagem na internet, botar mensagem, Instagram, fazer, isso não, primeiro porque eu já não olho, não olho, sou antiquado, ultrapassado nesse sentido, né? Agora, o cara que trabalha todos os dias comigo, ele sempre tem a oportunidade. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.